O estudo sobre resiliência procura identificar quais os fatores que ajudam pessoas em extrema adversidade a superar a situação e levar uma vida plena e produtiva. Conclusão: o afeto e o aconchego são fundamentais. E eu acho que é preciso distinguir precariedade social e pobreza. Eu conheço muitas famílias pobres ou povos pobres que cuidam muito bem das suas crianças e as crianças se desenvolvem muito bem. Mas precariedade social é outra definição. Precariedade social não podemos comer hoje à noite, faz 3 dias que não comemos, eu não sei onde a gente vai dormir hoje à noite. Nesse caso, os pais são bases de insegurança e eles não podem dar segurança às suas crianças, já que eles próprios estão em grande dificuldade. O que explica por que uma criança, aos 10, 12 meses, já adquiriu um estilo afetivo que permite predizer a sua socialização. Se uma criança de 12 ou 10 meses, antes da fala, se ela adquiriu um vínculo seguro, uma maneira confiante de se engajar nas relações, vai haver uma socialização pré-verbal, ele vai aprender a dar comida, a pedir comida, a sorrir, a chorar, a chamar pelos pais antes da palavra, a se colocar para interagir com o adulto em volta dele. Ele vai se virar na vida. E nessa população há pouquíssimos delinquentes. Em contrapartida, numa população que foi isolada sensorialmente, afetivamente, durante a gravidez da mãe, porque a mãe estava estressada, durante os primeiros meses da sua vida, porque havia uma política de abandono das mulheres grávidas e que a sua mãe ficou em grande dificuldade durante os primeiros meses da vida, nós observamos nessa população, na adolescência, essas crianças não aprenderam a controlar suas emoções e eles facilmente vão passar por um comportamento agressivo e vai haver uma grande percentagem de delinquentes. Ou seja, a delinquência é uma tendência adquirida de forma precoce, que é manifestada depois, muito mais tarde, que não há nada de inexaurível. É uma tendência e não é uma fatalidade. Isso a gente aprende nos primeiros meses. E se pudermos reorganizar o nicho afetivo, as circunstâncias educativas, em torno de um bebê muito verbal, antes da fala, podemos baixar e prever o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, eu trabalhei na Suécia e na Dinamarca em centros de resiliência que propõem aos decididores políticos decisões. Eles tomaram essas decisões, modificaram as condições educativas e afetivas da pequena infância e eles avaliaram os resultados. Então, sabemos do que estamos falando e hoje sabemos como é possível prevenir de forma precoce uma infelicidade tardia. Essa criança que foi abandonada nessa caçamba, nesse lixo hoje, ela já perdeu muito. Cada hora que passa, ela perde. Mas ela tem muito a ganhar e a gente só vai recuperar essas horas preciosas de sofrimento que ela teve se os profissionais da saúde que estão atendendo puderem oferecer tudo, não só de tecnológico, mas de afeto também. Se o judiciário poder compreender em que situação aquele abandono se deu, de saber se essa criança tem condições de voltar à sua família natural, se essa família natural realmente tem condições de criá-la, e, não sendo possível, tem que se ter a coragem de buscar uma outra família para essa criança e que essa família também seja preparada, que essa família também esteja capaz de proporcionar, não só nos primeiros anos de vida, mas durante toda a vida, a saúde, o bem-estar e o pleno desenvolvimento dessa criança. Observamos que politicamente é possível esperar que a criança se torne delinquente e mandar a polícia e reprimir e organizar uma repressão coletiva. Às vezes é preciso, de fato, fazer isso, mas o dinheiro que é investido e as emoções e os estresses dos adultos investidos nesse momento poderiam ter sido investidos muito antes. E nos países da Europa do Norte, houve decisões políticas educativas que foram tomadas. As mulheres grávidas são muito protegidas, então, há muito menos mulheres grávidas estressadas. A licença maternidade é de 1 ano, os 3 primeiros
primeiros meses são tomados pelas mulheres, que vão receber 80% do seu salário, e durante os 9 outros meses, o casal vai decidir quem vai ficar em casa, com 80% do seu salário durante os 9 meses de licença. Os países da Europa do Norte que implementaram essas reformas, avaliaram o investimento e o retorno desse investimento. Como eu falei antes, 1% de letrados, medalha de ouro de avaliação PISA, ou seja, essa avaliação pela Unesco dos resultados na escola. Número 1 em várias classificações. Então, eles têm essas crianças seguras afetivamente, porque houve um nicho afetivo precoce estável. Essas crianças seguras não são delinquentes? Há uma diminuição do suicídio de 40% em 10 anos. Eles têm prazer em aprender, eles têm prazer em compartilhar, eles têm prazer em entrar em relação. E quando eles têm uma dificuldade inevitável da existência, eles sabem buscar a pessoa que vai dar segurança, eles sabem se expressar e chamar por socorro. O debate educacional no Brasil, nos anos 90, ficou muito voltado para a prioridade que se deu ao ensino fundamental, mas, felizmente, nos anos 2000, a partir de todas as evidências que foram recolhidas na década do cérebro, na década de 90, esse debate tem se ampliado no Brasil. É um conjunto de iniciativas, de prefeituras, de governos estaduais, voltadas para a primeira infância. Há um ativismo crescente de instituições, muitas delas presentes aqui, voltadas para a primeira infância. Nós temos uma frente parlamentar no Brasil e temos uma articulação latino-americana. Na Câmara dos Deputados, para concluir aqui minha breve intervenção, nós estamos assumindo o compromisso de ainda esse ano, com a assessoria do Dr. Vital de Donê, que é um dos grandes especialistas desse tema no Brasil, de instituir ainda esse ano a comissão especial que vai cuidar do marco legal da primeira infância. A Comissão de Educação, como já disse, é muito voltada para a educação básica e nós queremos criar uma comissão especial que possa se dedicar exclusivamente a uma legislação voltada para a primeira infância. Essa legislação deve dar uma prioridade aos direitos da mãe, aos direitos da criança e à formação de uma carreira profissional voltada para os cuidados com a primeira infância. Você vai ver a seguir. Especialistas falam sobre processos resilientes, bullying e maioridade penal. A gente só vai aumentar a nossa população carcerária e jogar uma sujeira para debaixo do tapete.